Minhas duas testemunhas, palavra e sessão do Senhor. Parte 3, Rose. 19 de setembro de 2025. Comentário final. Continuação. O julgamento sempre vem com sua misericórdia, graça e amor. Certo? E é isso que traremos, assim como 144.000, para todas as suas ovelhas perdidas, para todos, para trazer seu julgamento, mas para trazer seu amor. O mais importante. E então, em Apocalipse 3 verso 8, fala sobre a porta aberta, e ele diz: diante de ti pus uma porta aberta. E isso nos representa as virgens prudentes. Assim, a Igreja de Filadélfia, com amor fraternal, também representa as virgens prudentes, porque ele manteve a porta aberta. E isso está em Mateus 25 verso 10, onde diz: e, tendo elas ido comprá-la. E isso está falando sobre as virgens loucas. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E observe também que, com a igreja mais barulhenta, o Senhor está à porta, não é mesmo? E batendo. Isso está em Apocalipse 3 verso 20. Eis que estou à porta, e bato. Então, todos aqueles que são mornos agora, as virgens tolas, a porta está fechada e ele está de pé à porta e batendo. Mas Filadélfia, um dos castiçais, a porta está aberta, assim como as virgens prudentes. E observe também em ambos, na igreja de Esmirna, quando ele deu as instruções, e Filadélfia, observe que em ambos também menciona a sinagoga de Satanás e os judeus que dizem que são, mas não são. Agora, apenas para dizer que isso não é somente para aquela época, a palavra sinagoga significa apenas congregação. E nas Escrituras, assim como eu disse, colocarei todas elas na caixa de descrição, também diz que aqueles que são Israel não são necessariamente Israel, aqueles que se chamam Israel não são necessariamente Israel. It also says that they who are Israel are not necessarily Israel. Those that call themselves Israel are not necessarily Israel. E então aqui, aqueles que dizem que são judeus são como hoje, aqueles que dizem que são cristãos e parte das igrejas, eles não são necessariamente cristãos que se chamam cristãos. E é disso que trata este aviso. E isso é mencionado em ambos. E então, está também a separação que aconteceu. Todos esses cristãos professos não fazem parte dessas igrejas de Esmirna e Filadélfia. Eles não fazem parte dos 144.000, porque não têm Deus em seus corações. Como eu disse, eles estão professando com os lábios. E então, em Apocalipse 3 verso 9, diz: 9 Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Eles dizem que são judeus, mas eu apenas direi, quais dizem que são cristãos? A sinagoga, igreja, de Satanás, você pode dizer hoje. Então eu farei os da igreja de Satanás que dizem que são cristãos e não são, mas mentem, eis que os farei vir e adorar aos teus pés e saberem que eu te amo. Então, essa é uma escritura realmente significativa, mas entenda que o importante aqui é que eles mentem. Então, essas não são as ovelhas perdidas que podem estar em erro agora mesmo no sistema babilônico e serão tiradas dele. Não estamos falando sobre elas. Estamos falando sobre aquelas que estão mentindo, estão comprometidas e estão em pecado. Mas elas estão apenas professando com os lábios. Elas estão mentindo porque não têm Deus em seus corações. E essa é a diferença. Certo? Suas ovelhas perdidas, elas têm amor em seus corações por Deus. Elas estão simplesmente perdidas agora. Eles estão simplesmente errados agora nos sistemas religiosos da Babilônia do mundo. Então, os 144.000 são as duas testemunhas, as duas unções são Moisés e Elias. Os dois castiçais, como acabei de falar, Esmirna e Filadélfia. E então me foi mostrado isso há algum tempo também, com relação aos dois castiçais serem as menora, também chamadas de menorá. E então você tem dois castiçais ali e nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no meio. Nós temos o céu e a terra. E então temos as duas unções de Elias e Moisés. E lá temos nosso Criador no meio de tudo isso. E isso somos nós nos reunindo como os 144.000. Mas tudo começa com nosso Senhor.
E então esta é apenas uma imagem profética do que os 144.000 representam. But everything starts with our Lord. And so this is just a prophetic picture of what the 144,000 is all about and representing. E eu já mostrei essa carta antes em outro vídeo. Não me lembro qual. E como eu disse, você sabe, ele está no centro de tudo isso porque ele é o espírito da profecia, nosso Senhor, nosso Criador, e ele é o cumprimento de toda a profecia. E é por isso que agora podemos ser suas duas testemunhas. Então, todo louvor e glória ao nosso Rei. Certo. E vou terminar falando sobre as duas unções de Moisés e Elias. Para isso, vou começar lendo Malaquias 4 versos 1 e 6. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. 2 Mais para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. 3 E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. 4 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. 5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6 E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Certo. Então, por que as duas unções? Então, temos Moisés, a lei. Temos Elias, o profeta. Moisés para trazer de volta os mandamentos, para trazer de volta os caminhos de Deus ao seu Israel espiritual, ao seu povo. E é porque eles são os nossos mestres escola. Eles devem nos ensinar como amar a Deus e como amar uns aos outros. Também nos é dito que seremos castigados com pragas, e você sabe que isso é Apocalipse para trazer os bezerros de ouro das pessoas, que serão seus ídolos, e será para guiar a mulher pelo deserto. Por que seremos supervisores desses santuários como 144.000? Então, esta é a unção de Moisés saindo. E eu já mostrei esta carta antes também. E você sabe, é para trazer, como eu disse, os caminhos de Deus de volta ao seu Israel espiritual, de volta ao seu povo, porque Ele é um Deus santo. E devemos andar na fé, no amor e na obediência. E então a unção de Elias. Isto é para trazer o povo ao arrependimento, para chamar as pessoas ao arrependimento por nosso Rei Yeshua. Ele está vindo. E assim está preparando o caminho para a vinda do seu reino. Estaremos trazendo os profetas de Baal. E, novamente, vou citar as Escrituras com relação à história em que Elias enfrentou, sabe, 400, 450, não me lembro o número exato de profetas de Baal. E foi para ensinar a Israel quem era o seu verdadeiro Deus. Então, tudo isso também fará parte das unções, porque ensinaremos o seu povo, o Israel espiritual, a saber como separar o santo do profano, a verdade do erro. Porque quantas de suas ovelhas perdidas agora estão presas no cristianismo? Sem saber, elas estão adorando outros deuses. Elas fazem parte dos falsos sistemas religiosos babilônicos do mundo. E isso inclui o cristianismo. Então, os israelitas não estavam adorando Baal intencionalmente. Eles pensavam que estavam orando o único Deus verdadeiro, mas não estavam. Eles estavam errados. E é isso que muitas de suas ovelhas perdidas estão agora, erradas até que Elias lhes mostrou seu verdadeiro Deus com todos os sinais e maravilhas verdadeiros. Então, tudo isso faz parte da unção de Elias, tudo parte do nosso ministério como as duas testemunhas. E, novamente, você sabe, separando o santo do profano.
Quantos agora ainda estão consultando diversos e falsos profetas aqui nessas mídias sociais? Você sabe, sem nenhum discernimento para distinguir o verdadeiro do falso? Então, novamente, o espírito de Elias saiu não apenas para arrependimento, mas para derrubar todos os profetas de Baal e ensinar todas as suas ovelhas perdidas, seus filhos a conhecer e a ser capazes de separar o santo do profano. Os profetas de Baal e todos os falsos profetas e os ímpios agora mesmo, para trazê-los a todos e expor tudo. Então, durante este tempo, e por que as duas testemunhas? Por que este ministério? Você sabe, sabemos que será pregar o Evangelho até os confins da terra e então o fim virá. Nas palavras de Deus, no vídeo sobre Abraão, Isaque e Jacó, que ele me deu em suas palavras. Preparem o caminho para o meu filho que está chegando. Endireitai o seu caminho, ó igreja, pois vocês são minhas testemunhas. Certo, isso é tudo que vocês queriam que eu compartilhasse hoje. E como sempre, vocês sabem, levem tudo ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Nunca são ensinamentos abrangentes os que compartilho. São sessões porque são sessões de estudo. Então, por favor, vão estudar as escrituras que acompanham a palavra e esta sessão também. Amo todos vocês. Tenham um dia abençoado. Obrigado. Obrigado por assistirem. Tchau.